Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e nesta aula eu vou resolver com vocês uma lista de exercícios sobre o tema de funções. Então são 10 exercícios aí que envolvem vários conceitos de funções para você ficar bem ligado, bem esperto aí nesse tema, certo? E aproveita lá, se não se inscreveu no canal, se inscreva para acompanhar as novidades que eu trago toda semana para você por aqui. Bora lá então? Bom, então no primeiro exercício, um exercício da Universidade de Maringá, lá, né, do Paraná, que fala o seguinte, que eu tenho um conjunto M, cujos elementos são o 1, 2 e o 3, e um conjunto B, cujos elementos são o 0, 1 e o 2. Aí ele pede para você imaginar uma função de M para B, tal que essa função é dada por f de x igual a y, onde y é o resto da divisão de x por 3. Então aqui no item A ele afirma que a função é sobrejetora. Será que ela é? Sim, né? Por quê? Porque veja que o conjunto B é o conjunto dos possíveis restos da divisão de um número por 3. Então lembrem lá que quando eu vou dividir um número, né, usando o algoritmo da divisão, eu tenho o dividendo é igual ao quociente, divisor vezes o quociente, mais o resto. E esse resto aqui, ele tem que ser sempre menor que o divisor. Então, nesse caso, os possíveis restos para a divisão são o 0, o 1 e o 2, porque são os números naturais aí menores do que 3, certo? Então veja que, por exemplo, se eu pego ali a divisão de qualquer número por 3, vai gerar um resto que vai do 0 até o 2, nunca pode ser 3, certo? Então todo elemento do conjunto B, do conjunto M, corresponde-se com um elemento do conjunto B. Tá? Então, o conjunto B ele é o contradomínio e, ao mesmo tempo, a imagem. Portanto, essa função é sobrejetora. Né? Você deve estar pensando, tá, professor, mas e se eu dividir o 1 por 3, como é que fica? 1 dividido por 3, ó, seria aqui ó, 1 dividido por 3, daria quociente 0 e resto 1. Ó. Então, o 1 se corresponde com o 1. E o 2 por 3, ó? 2 dividido por 3 daria também quociente 0 e resto 2. Ó. Então, o 2 se corresponde com o 2, certo? O 3, divisão de 3 por 3, dá 0. Tá? E assim por diante. Então, você vai ver que como todo número natural, quando dividido por 3, deixa resto entre 0 e 2, essa função é sobrejetora. E no item B, ele afirma que f de 73 é igual a 1. Bom, veja que o 73, tá? Deixa eu só enumerando aqui para ficar bem organizadinho. Então, no B, veja que o 73 ele pode ser escrito como 3 vezes o 24, que é 72, mais 1. Então, veja que o resto aqui, né, que é esse carinha aqui, ele é igual a 1. Então, de fato, f de 73 é igual a 1. Depois aqui no C, ele afirma que a função é injetora. Isso não é verdade. Tá? A função não pode ser injetora. Por que não pode ser injetora? Porque veja que quando eu calculo ó, f de 1, por exemplo, é 1. Ó. Tá? F de 1 é 1, já aproveitando aqui para resolver a alternativa D. Por quê? Porque olha aqui onde eu fiz a divisão. Aqui, ó, né? Eu sei que o 1 é igual a 3 vezes 0 mais 1. Ó, né? Lembrando aqui que eu fiz a divisão aqui em cima. Ó. Então, veja que f de 1 é 1. Mas se eu calculo também o 4, ó, veja que 4 é 3 vezes 1 mais 1. Ó. Então, o resto da divisão de 4 por 3 também é 1. Então, veja que eu tenho dois elementos distintos do conjunto M que são levados no 1 ali no conjunto B, que é o contradomínio, certo? Então, a função não pode ser injetora, tá? Então, neste caso, a alternativa C é a alternativa incorreta. Bom, concluindo aqui, o f de 1 realmente é igual a 1, né? Já fiz a divisão. E no item E, fala que o resto de 102 na divisão por 3 é 0. De fato, né? Veja que se eu somar ó, 1 mais 0 mais 2 é igual a 3. Ó. E isto aqui, segundo o critério de divisibilidade por 3, afirma que 102 é divisível por 3. Então, só marcando aqui para você, ó, esta alternativa aqui é verdadeira, verdadeira, falsa, verdadeira e verdadeira.
Agora, aqui no exercício 2, ele me diz o seguinte, que eu tenho uma função que satisfaz a condição de f de 2x é igual a 2 vezes a f de x mais 2, para qualquer valor real de x. Sabendo que f de 4 é igual a 6, calcule f de 16. Bom, para calcular o f de 4, eu posso pensar assim, ó, f de 2 vezes 2. Ó. Isso aqui vai ser 2 vezes a f de 2 mais a f de 2. Ó. Usei a definição aqui. Bom, então vejam que, neste caso, a f de 4 vai ser 3f de 2. Ó. Só que a f de 4 é igual a 6. Então, 6 é igual a 3 vezes a f de 2. Ó. E daqui eu concluo que a f de 2 é igual a 2. Beleza? Bom, agora que eu conheço a f de 4 e conheço a f de 2, veja que eu posso calcular a f de 8. Ó. Porque a f de 8 eu posso escrever assim, ó, f de 2 vezes 4. Ó. Isso seria 2 vezes a f de 4 mais a f de 2. Ó. Só que veja que então eu tenho aqui a f de 8 é igual a 2 vezes a f de 4, que é 6, mais a f de 2, que é 2. Ó. Então veja que a f de 8 é igual a 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Tranquilo? Bom, se eu conheço a f de 8, fica fácil achar a f de 16. Ó. Veja que a f de 16 eu posso escrever como f de 2 vezes 8. Ó. E isso vai ser, segundo a definição da função, 2 vezes a f de 8 mais a f de 2. Ó. Certo? Então, eu tenho aqui que a f de 16 é igual a 2 vezes o 14, que é a f de 8, mais 2, que é a f de 2. Então, veja que a f de 16 vai ser igual a 28, mais 2, igual a 30. Agora, aqui na 3, veja que ele coloca aqui para mim, ó, sobre os preços dos ingressos para certo espetáculo, foi estabelecido que, na compra de até o máximo de 20 ingressos, o preço unitário de venda seria 18. Mais de 20 unidades, cada ingresso que excedesse os 20 seria vendido por R$ 15. Nessas condições, a expressão que permite calcular em reais o gasto de uma compra de X ingressos, né, com X sendo maior que 20, é... Bom, veja que se eu comprei mais de 20 ingressos, então os primeiros 20 ingressos ali que eu comprei, eles custaram, no caso, 20 vezes o 18, R$ 360. Então, isso foi meu gasto com 20 ingressos. Agora, passando de 20, cada ingresso eu pago 15. Tá? Então, como é que eu vou escrever isso? Ó? A f de x vai ser a quantia que eu paguei pelos 20 ingressos, mais... Agora, como é que eu escrevo a quantidade de ingressos que passa de 20? Ó? Basta fazer x menos 20. Ó. Veja que se x for 21, vai ficar 21 menos 20, um ingresso que passou de 20. Se x for 23, 23 menos 20, ficam 3 ingressos que passaram de 20, e assim por diante, tá? Isso vezes o valor de cada ingresso, que é 15. Então, esta função me dá o valor, né, que eu vou pagar por uma quantidade x de ingressos, onde x é maior que 20. Então, fazendo as continhas aqui agora, ó, eu vou ficar com f de x igual a 360 mais 15x menos 30. Menos 30 não, menos 300, né? 20 vezes 15, certo? Então, f de x vai ser igual a 15x mais 60. Então, esta é a função que me dá o valor que eu pagaria por mais de 20 ingressos. É a alternativa B. No exercício 4, veja que ele me fala que tem uma função dos naturais para os inteiros, né, definida por f de 0 é 1, f de 1 é 0, e f de n mais 1 é igual a 3 vezes a f de n menos a f de n menos 1. Aí ele me faz algumas afirmações. Então veja que a maior função que eu tenho aqui é a função de 6. Ó. Então eu vou calcular, tá? Vou fazendo aqui até eu sei que f de 0 é igual a 1,
eu sei que a f de 1 é igual a 0, e agora eu vou calcular quanto que é a f de 2, então. Então, vejam que a f de 2 vai ser f de 1 mais 1, que vai ser 3 vezes a f de 1, menos a f de 1 menos 1. Certo? Então, aqui vai ficar, ó, f de 2 vai ser igual a 3 vezes a f de 1 é 0, menos a f de 0. Só que a f de 0 é menos 1, é 1, certo? Então, daqui eu concluo que a f de 2 é igual a menos 1. Pronto, já tenho a f de 2. Agora eu vou calcular a f de 3. Ó. F de 3 eu vou escrever como f de 2 mais 1. Ó. Tá? Então, vejam que vai ficar aqui. Ó. F de 2 mais 1 vai ser a f. Vai ser 3 vezes a f de 2, certo? Segunda definição. 3 vezes a f de 2 menos a f de 2 menos 1. Ó. Então, daqui eu concluo, ó, que a f de 3 ela vai ser igual a 3 vezes f de 2. F de 2 é menos 1, então vai ficar menos 3. Menos f de 2 menos 1, vai ficar f de 1. Ó. Tá? Só que a f de 1 é quanto? É 0. Tá? Então, daqui eu concluo que a f de 3 é igual a menos 3. Bom, vamos sinalizando aqui para não perdermos de vista os valores que nós queremos destacar. Tá? Então, a f de 2, depois eu tenho aqui ó, a f de 3, certo? Bom, agora eu quero a f de 4. Então, f de 4 eu vou escrever como f de 3 mais 1. F de 3 mais 1 vai ser 3 vezes a f de 3 menos a f de 3 menos 1. Certo? Isso aqui vai ser igual a f de 4 vai ser igual a 3 vezes a f de 3. Então, a f de 3 vai ser igual a menos 3, menos a f de 2. Ó, menos a f de 2, certo? Então, vejam que a f de 4 ela vai ser menos 9, menos a f de 2, que é a menos 1. Ó, menos 1. E daqui eu tiro que a f de 4 é igual a menos 8. Tá? Então, mais uma função aí que nós conseguimos descobrir aí, certo? Deixa eu pegar aqui um retângulo para destacar ela também. Ó, vamos destacar ela aqui. Vamos destacar essa aqui na mesma cor. Ó. Então, essas são as funções que eu não quero perder de vista. Beleza? Bom, vamos para a f de 5 agora, tá? A f de 5, ela vai ser igual a 3 vezes a f de 4, né? Veja que eu sempre pego um a menos aqui, tá? Menos a f de 3, certo? Agora eu vou pegar um a menos que está aqui, ó. F de 3. Né? Sempre vai ser, ó, 5, 4, 3, ó. N mais 1, N, N menos 1. Beleza? Bom, f de 5 vai ser 3 vezes a f de 4, que é menos 8, menos a f de 3. Quanto é a f de 3? Menos 3. Então, menos o menos 3. Ó. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. A f de 5 vai ser menos 24 mais 3. Então, a f de 5 é igual a menos 21. Vamos destacar ela aqui também. F de 5 menos 21. E agora vamos calcular a f de 6. Né? Então, a f de 6 vai ser 3 vezes a f de 5 menos a f de 4. Tá? Então, daqui eu tiro que a f de 6 ela vai ser 3 vezes a f de 5, que é menos 21, menos a f de 4, que é menos 8. Ó. Então, vejam que a f de 6 ela será o menos 63 mais 8.
Menos 63 mais 8 é igual a menos 55, tá? Então, a f de 6 é igual a menos 55. Beleza? Bom, temos aqui, então, mais um que nós queremos destacar. Agora é só julgar as alternativas. Ó. Tá? Então, vamos lá. Ó. f de 5. Vamos pegar aqui. Ó. F de 5 é menor que menos 20? Bom, achamos que f de 5 é menos 21. Menos 21 é menor que menos 20, tá certo. F de 2 é menos 1? F de 2 é menos 1, tá certo também. F de 6 é maior que menos 60? F de 6 é menos 55. E menos 55 é maior que o menos 60, tá certo. F de 3 é 3? Não, né? F de 3 não é 3. A f de 3 é igual a menos 3. E a f de 4 é menos 10? Também não. A f de 4 é igual a menos 8. Certo? E aí nós concluímos que apenas as 3 primeiras estava certo. E essa soma, né, portanto, vai ser igual a 7. Ok? Então, soma 7. Bora para o próximo, então? Aqui no exercício 5, né, ele me diz o seguinte, ó, que seja f uma função polinomial do primeiro grau, tal que a f de 3 é 2, e a f da f de menos 1, da f de 1, né, é igual a 1, determine a abscissa do ponto onde o gráfico da f corta o eixo x. Bom, neste caso, ó, se a f é uma função polinomial do primeiro grau, eu vou chamar a f de x igual a ax mais b. Certo? E como eu sei que a f de 3 é 2, então f de 3 vai ser igual a 3a mais b. E daqui eu tiro que o 3a mais b, 3a mais b é igual a 2. Quem seria a f de 1? F de 1 seria a mais b. E a f da f de 1, quem seria? A f da f de 1, a composta da f com ela mesma aplicada no 1. Seria, então, o a vezes a f de 1, né, que seria o a mais b, mais o b. Tá? Então, veja que isso aqui seria a ao quadrado mais ab mais b, e tudo isso deve ser igual a 1. Beleza? Só que eu consigo concluir daqui que o b é igual a 2 menos 3a. Então, substituindo este valor aqui, que eu achei do b igual a 2 menos 3a, na função, aqui nessa função quadrática, como é que vai ficar? Vai ficar, então, a ao quadrado mais a, que multiplica 2 menos 3a, mais o 2 menos 3a, igual a 1. Ok? Bom, dando uma arrumada aí, né? Vou ficar com a ao quadrado. Aqui, ó, vou fazer a distributiva, então vou ficar com mais 2a menos 3a quadrado, mais 2, menos 3a, já vou trazer esse menos 1, ó, menos 1 igual a 0. Agora eu vou deixar isso na forma de uma equação do segundo grau. Ó. Então, menos 3a quadrado mais a quadrado fica menos 2a quadrado. 2a com menos 3a fica menos a. Mais 2 menos 1 vai ficar mais 1 igual a 0. Certo? Agora nós vamos resolver essa equação do segundo grau. Então, vou pegar aqui uma cor um pouco diferente para a gente resolver e não misturar as coisas ali, certo? Então, vejam que o delta aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o menos 2, vezes o 1. Ó. Fazendo as continhas aí, eu acho que o delta é igual a 9. Tá? Se o delta é igual a 9, veja que o a ele vai ser igual a menos b
né, que é a fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos a raiz do delta dividido por 2A, certo? Então, daqui eu tiro que o A ele vai ser o menos 1, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, dividido por 2A, que vai ficar igual a menos 4. Só que aqui, pessoal, você não precisa calcular tudo. Por quê? Porque ele fala que a f é uma função decrescente. Ó. Então, o a tem que ser negativo. Então, daqui nós tiramos que o a ele vai ser igual ó, a o 1 mais o 3 dividido por menos 4. Ó, porque essa é a única solução que vai gerar um valor negativo de a. Beleza? Então, daqui concluímos que o a é igual a menos 1. Ó. Pronto, achamos aqui o valor do A. Ó. Mas se o A é menos 1, então quanto vale o B? Porque eu sei que B é igual a 2 menos 3A. Ó. Então, o B vai ser igual a 2 menos 3 vezes o menos 1. Ó. E daqui eu concluo que o B é igual a 5. Ó. Pronto, achei a minha função. Tá? Então, agora, uma vez que eu conheço a minha função, então eu sei que a f de x vai ser igual a menos x mais 5. Ó. E se eu quero o ponto onde a f corta o eixo das abscissas, né, que é o eixo x, veja que eu quero um ponto desta forma aqui. Ó. É um ponto x e 0, ó, porque o gráfico da f vai cortar o eixo das abscissas quando o y for igual a 0. Então, vou resolver aqui a equação correspondente. Ó. 0 igual a menos x mais 5, e daqui eu concluo que o x é igual a 5. Então, o ponto que ele quer é o 5, 0. Trabalhoso, mas tranquilo, né? Bem de boa. Bom, aqui no exercício 6, ele pede para que eu determine o domínio dessas funções. A grande sacada aqui, gente, é que você tem que determinar o domínio sem mexer na função. Tá? Você não simplifica a função para calcular domínio. Você vai lá e calcula o domínio do jeito que a função está. Tranquilo? Sempre assim. Então vejam que aqui eu tenho duas divisões e eu não posso ter divisão por zero, certo? Então eu tenho que ter que o 5 menos 2x tem que ser diferente de zero, certo? Ou seja, o 5 tem que ser diferente de 2x e, portanto, o x tem que ser diferente de 5 meios. Essa é a primeira condição, tá? A segunda condição é que o x menos 1 também tem que ser diferente de 0. Ó. E, portanto, o x tem que ser diferente de 1. Então, quem é o domínio dessa função? O domínio vai ser o conjunto de todo x pertencente aos reais, tal que o x seja diferente de 5 meios e o x seja diferente de 1. Esse é o domínio. Beleza? E aqui, ó, aqui eu tenho uma raiz quadrada. Qual que é a restrição que eu tenho para a raiz quadrada? Não existe raiz quadrada de valor negativo, certo? Então, aqui eu devo ter o x menos 8 maior ou igual a 0. E daqui eu concluo que o x tem que ser maior ou igual a 8. Tá? Se o x tem que ser maior ou igual a 8, então o domínio aqui vai ser o conjunto de todos os x que pertencem aos reais, tal que esse x seja maior ou igual a 8. Continuando aqui, então, ó, no item C, também tem que satisfazer duas condições, né? Eu preciso que o 4 menos 2x seja maior ou igual a 0, e, portanto, o 4 tem que ser maior ou igual a 2x, divido por 2 em ambos os lados, né? Vou ter que 2 tem que ser maior ou igual a x, ó. Né? Aqui eu posso só reescrever assim, ó, x menor ou igual a 2. E também preciso, né, que o 2x menos 1 seja diferente de 0, ó, porque é uma divisão. Ok? Você sempre olha para as duas restrições e depois faz a interseção, ok? Então vejam que daqui eu tiro que o x tem que ser diferente de 1 meio. Tá? Então as duas restrições são essas. Portanto, o domínio vai ser o conjunto de todo o x pertencente aos reais, tal que o x
seja menor ou igual a 2 e o x seja diferente de 1/2. Beleza? Na D parece bem complicada, né? Mas não é, na verdade. Veja que aqui a única coisa que não pode acontecer, ó, é ter uma raiz negativa e uma divisão por zero. Então veja que, por exemplo, aqui nessa primeira raiz, ó, o x menos 1 ele tem que ser maior ou igual a zero. Então daqui eu já concluo que o x tem que ser maior ou igual a 1. Opa, maior ou igual não, né? Só maior, porque não pode ser igual. Senão ficaria zero, daí eu teria uma divisão por zero. Ok? Agora, olhando para esse segundo denominador, veja que essa raiz nunca vai ser negativa. Não pode, tá? No conjunto dos reais não existe, né, um resultado de uma raiz quadrada negativa. Então veja que eu não preciso me preocupar com esse 1 mais raiz de 3 menos x. Eu preciso só me preocupar que a raiz satisfaça as condições, certo? É a única coisa que eu preciso me preocupar. Veja que esse 3 menos x pode ser inclusive zero, porque daí eu ficaria 1 mais raiz de zero, ficaria 1 numa boa. Tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, eu sei que esse aqui, ó, o 3 menos x, o que está dentro aqui, o radicando, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, daqui, eu concluo que o 3 tem que ser maior ou igual a x. Escrevendo aí do outro lado, aqui, né, vai ficar assim, ó, o x tem que ser menor ou igual a 3. Então, veja que eu preciso que o x seja maior que 1 e o x seja menor ou igual a 3. Então, o domínio aqui vai ser o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tal que o x seja maior que 1 e seja menor ou igual a 3. Ok? Este é o domínio desta função. Então veja que eu não simplifico a função para achar o domínio. Eu olho para a função do jeito que ela está escrita. Beleza? Essa é a grande sacada desse exercício aí. Bora para o próximo? Então aqui nós temos outra função, né, no exercício 7, com o mesmo raciocínio, né, determinar o domínio da função. Então veja que aqui eu preciso que a parte de cima ali, ó, que é o x menos 2, seja maior ou igual a zero. Pode ser zero? Pode. Né? Então daqui eu concluo que o x é maior ou igual a 2. Fechou. Agora, aqui na parte de baixo, o 3 menos x tem que ser apenas maior que zero. Não pode ser zero porque é um denominador. Não existe divisão por zero. Certo? Então, daqui eu concluo que o 3 tem que ser maior que o x. Ou, né, que o x tem que ser menor que 3. Então, o x tem que ser maior ou igual a 2 e o x tem que ser menor que 3. Portanto, o domínio é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tal que o x seja maior ou igual a 2 e menor que 3. Então veja que determinar o domínio de uma função é você observar ali quais são os valores que o x pode ou não pode assumir. E aí basta que você olhe para a restrição da função. Né? Essas restrições geralmente são uma fração, tá? Uma divisão aqui, no caso que não existe divisão por zero, e uma raiz, onde o radicando nunca pode ser negativo. Sempre vai ser maior ou igual a zero. Continuando, nós temos aqui o exercício 8. Nesse exercício 8, ele me fala que a f de x vezes y é igual a f de x dividido por y. Só que ele fala para mim que a f de 300 é igual a 5, e me pede a f de 700. Bom, se a f de 300 é 5, eu podia, comparando aqui, né? Ó, se eu escrevo aqui, ó, f de 300 é igual a 5, e a f de x vezes y é igual a f de x sobre y. Bom, daqui eu posso concluir duas coisas. Primeiro, que o x vezes y é igual a 300. E, quando isso acontece, a f de x sobre y é igual a 5. Certo? Mas daqui eu ainda concluo que o y é 300 sobre x. E daqui, né, eu posso concluir que o y é igual a f de x sobre 5.
Bom, mas se o y é 300 sobre x e o y é f de x sobre 5, então eu posso afirmar que 300 sobre x é igual a f de x sobre 5. Posso aqui multiplicar cruzado, né? Vou ficar com x vezes a f de x igual a 1.500. E, portanto, daqui eu descubro que a f de x é igual a 1.500 dividido por x. Pronto, descobri a função f de x. Agora que eu sei a f, fica simples. Basta calcular a f de 700. f de 700 vai ser 1.500 dividido por 700. Simplificando aqui, eu obtenho que a f de 700 é igual a 15 sobre 7. Legal, né? Veja que teve que ter um truquezinho aí, uma artimanha para você conseguir enxergar isso, certo? Nosso próximo exercício, o exercício 9, ele me diz que a f de x, né, um exercício da SpaceX, geralmente exercícios da SpaceX são bons exercícios. Então ele coloca aqui para mim que a f de x é igual a raiz de 1 menos x. Bom, raiz de 1 menos x. Vamos pensar aqui. Nós acabamos de vir de uma sequência de exercícios onde nós calculamos o domínio de uma função. Vamos olhar para o domínio dessa função aqui, então. Ó. Eu sei que o 1 menos x tem que ser maior ou igual a 0. E daqui eu tiro, né, que o 1 tem que ser maior ou igual a x e, portanto, o x é menor ou igual a 1. Tranquilo? Sempre, para qualquer x. Então, veja que o domínio dessa função é o conjunto de todo o x pertencente aos reais, tais que o x seja menor ou igual a 1. Tranquilo? Bom, então vamos analisar as alternativas agora. O maior valor de f de x é 1. Isso claramente não é verdade. Por que não é verdade? Vamos numerando aqui. Ó. Veja que se eu faço a f de menos 3, por exemplo, f de menos 3 seria a raiz de 1 menos o menos 3. Ó. Só que a f de menos 3 seria igual a raiz de 4, que menos com menos dá mais, né? Seria igual a 2. Ó. Veja que eu achei um valor maior que 1. Então, essa primeira alternativa não é verdadeira. Ok? E aqui, na segunda, ele fala para mim o seguinte, ó, se f de p existe, então o maior valor de p é 1. Essa é verdadeira, né? Olha aqui ó, o domínio da função. Qual é o maior valor que o x pode assumir? O x tem que ser menor ou igual a 1 sempre. Bom, se ele tem que ser menor ou igual a 1 sempre, o maior valor que ele pode assumir é 1, certo? Então, o maior valor que o x pode assumir é 1. Se eu estou olhando para o x como se fosse o p, então, o maior valor de P é 1. Ok? Então, segunda verdadeira. Vamos numerando aqui, né, para não se perder. Então, aqui é falso, aqui é verdadeiro. Beleza. Depois ele fala que se f de x é igual a 1/3, então o x é igual a 8/9. Bom, isso aqui é fácil de testar, né? Bem fácil de testar. Mas antes, vamos escrever a 2 aqui. Ó. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Que é verdade, pois o x ele tem que ser menor ou igual a 1, tá? E olhando para o x como se fosse o p, né? Então daqui eu concluo que o p tem que ser menor ou igual a 1. E, portanto, o maior valor de x seria 1, né? Ou, analogamente, o maior valor de p é igual a 1. Bom, na 3... Aqui ele me fala que a f de x é igual a 1/3. Se a f de x é igual a 1/3, então x é igual a 8/9. Bom, vamos calcular a f de 8/9, então, né? Vamos ver o que dá aqui. Ó. f de 8/9 vai ser igual a raiz de 1 menos 8/9. Nós sabemos que isso aqui vai ficar igual a raiz de 9 menos 8 sobre 9, que é a mesma coisa que raiz de 1/9, que na verdade é igual a 1/3. Verdadeira também, certo? E na 4 ele fala que o gráfico da f de x intersecta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 1. De fato, né? Quando
o ponto está sobre o eixo das ordenadas, o valor de x tem que ser igual a 0. Né? Então, o que eu preciso calcular aqui na 4 é o f de 0. Ó. Quem é f de 0? É a raiz de 1 menos 0. Ó. E a raiz de 1 menos 0 é a raiz de 1, que é igual a 1. Verdadeira também. Então, veja que aqui é verdadeira e aqui é verdadeira. Portanto, né, alternativa E. A 2, a 3 e a 4 são verdadeiras. Muito bacana, né? Bom, continuando aqui, o exercício 10 me fala que eu tenho uma função de R em R. Tá? E nessa função, ele me fala que a f de x está entre menos 2 e 5. Ou seja, essa é a imagem da f de x. E a g de x é uma função tal que é 1 menos a f de x. Tá? A g de x é 1 menos a f de x. Bom, vamos ver aqui o que acontece. Ó. Se a g de x é igual a 1 menos a f de x, veja, portanto, que a f de x, né, é igual a 1 menos a g de x. Certo? Eu conheço a imagem da f, então vou substituir ali. Ó. Então, eu sei que menos 2 é menor ou igual a 1 menos a g de x, que é menor que 5. Opa, menor que 5. Agora eu tenho que me livrar desse 1 aqui e desse menos, né? Deixando aqui somente a g de x aqui dentro. Vou resolver aqui de forma simultânea. Então, o que eu faço agora? Eu venho aqui, tiro 1 desse lado, tiro 1 daqui de dentro, né? Tiro 1 aqui e tiro 1 aqui. Ó. Tá? Quando eu faço isso, olha o que eu vou obter. Ó. Eu vou obter menos 3 menor igual que menos a g de x menor que 4. Só que ainda ficou o menos aqui de dentro. Ó. Tá? Como é que eu me livro desse menos? Multiplicando por menos 1. Certo? Quando eu multiplico aqui por menos 1, ó, vamos fazer aqui, ó, vezes o menos 1, aqui também vezes o menos 1, e aqui vezes o menos 1. Então, vamos multiplicar aí tudo. Esse meu menos 1 aqui ficou meio feio, né? Só que eu tenho que lembrar o seguinte, ó, que quando eu multiplico uma desigualdade por menos 1, ela inverte o sentido da desigualdade, certo? Então, vai ficar assim, ó, 3 maior ou igual a g de x, que agora vai ficar positiva, que é maior que menos 4. Ó. Inverteu o sentido das desigualdades. Agora é só escrever isso de forma adequada. Né? Veja que eu posso escrever, então, né, que o menos 4 é menor que a g de x, que, por sua vez, é menor ou igual a 3. Ó. E pronto, ó, eu tenho o conjunto imagem da função g, que é o intervalo de menos 4 a 3, aberto no menos 4, porque é estritamente maior, e fechado no 3, porque é menor ou igual. Muito tranquilo, né? Então, pessoal, essa foi a resolução dos 10 exercícios de funções, né? São exercícios muito bacanas, veja que envolve aí umas estratégias muito legais na resolução, aborda muito essa questão do domínio, da imagem e dos truquezinhos aí que eu tenho que fazer com as funções. Então, se você gostou da resolução, peço aí que você curta o vídeo, se inscreva no canal e assim você pode estar acompanhando tudo que eu trago para vocês aí semanalmente, ok? Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.